Galera, página 85 do livro, nós hoje vamos fazer alguns exercícios, tá certo? Só relacionado a triângulo, a semelhança de triângulo. A gente viu que um triângulo, para ser semelhante ao outro, ele tem que ter todas as coisas comuns, tem que ter os lados iguais, que a gente viu que não ia chamar de igual, ia chamar de semelhante, né? Tá certo, Nicole, eu vi sua mensagem. Então, a gente não chama de lados iguais, chama de lados congruentes. Então, para um triângulo ser igual ao outro, ele tem que ter os lados congruentes e todos os ângulos congruentes. Mas a gente viu que nem sempre eu preciso ter isso, tá certo? Manuel. Emanuel entrou? Emanuel entrou, Emanuel? Entrou Manuel Neto. E quem é Emanuel Neto? Não sei. É Gustavo, eu entrei com a conta errada, peraí. Tá bom. Então, galera, nem sempre a gente ia ter três lados iguais e três ângulos iguais. Às vezes tinha coisas mínimas. Às vezes a gente só tinha lados. Às vezes a gente tinha dois ângulos em um lado. Às vezes tinha dois lados em um ângulo. Certo? Então, isso aí é o que a gente vai revisar hoje. A gente já viu isso. Tem uma aula, inclusive, gravada. Gustavo, vou tirar a sua falta, tá bom? Tá bom, Gustavo? Vou tirar a sua falta. Beleza, beleza. Se tiver com o livro aí, é página 85. Só Nicole que está sem o livro, porque ela já justificou aí, tá? O livro está em outro lugar. Mas quem tem um livro, abra, tá bom? Então, lembrando dos casos de congruência, nós temos o caso LLL, que é os lados. Então, se eu observo que os três lados são iguais, os dois ângulos são congruentes. Se eu observo o caso LAU, ou seja, se eu tenho dois lados e o ângulo entre esses dois lados forem igual ao do outro triângulo, também esses dois triângulos é igual, tá bom? E temos o caso ALA, que é o caso de você ter ângulos iguais. Eu estou usando essa palavra iguais, mas é congruente essa palavra. Então, quando a gente tem dois ângulos congruentes, tanto no primeiro triângulo como no segundo, e entre esses ângulos nós temos um lado igual, congruente, então só esses três elementos já basta para mim dizer que os dois triângulos também são iguais. Ou então eu tenho só um lado em comum. Aí eu tenho um ângulo adjacente ao lado e o ângulo que está na frente, o oposto. Quando isso acontece, também os dois triângulos podem ser ditos congruentes, ou seja, iguais. Tá bom? Então vamos fazer a primeira questão. Hoje eu quero participação de leitura, tá certo? Tem que ler. Tá bom? Então vamos começar com Gabi. Pode ler a primeira questão, Gabi? Posso. Os triângulos ABC e MNP são congruentes. Pelas indicações, determine o caso de congruência e as medidas de x e y. Galera, ele vai usar os tracinhos para dizer os lados que são iguais, tá certo? Ele vai usar tracinhos. Se ele botar um tracinho e no outro um tracinho, então são esses lados que são iguais, tá certo? E ele quer que a gente, além de dizer por que caso esses dois triângulos são congruentes, ele quer que a gente determine o valor de x e y, tá certo? Olha o que é que eu tenho em comum nos dois, ó. Um lado, ou seja, eu tenho um lado comum. Eu tenho também outro lado aqui com dois tracinhos e outro lado aqui com dois tracinhos, ou seja, eu tenho outro lado em comum. E entre os lados eu tenho um ângulo que é igual, ó, um tracinho, um tracinho. Esse um tracinho azulzinho aí significa que eles são iguais. Então eu tenho um ângulo entre os dois lados, tá certo? Então, esse é o caso de congruência. Eu vou aumentar mais aqui para ficar bem legal aí no celular de vocês, tá certo? O meu está bem apagadinho. Então, esse é o caso de congruência, tá certo? É o caso LAU.
Cássia entrou na aula? Cássia entrou, Cássia? Boa tarde, Adriana. Vou tirar sua falta, tá, Cássia? Tá me ouvindo, Cássia? Tô. Tirei sua falta, tá bom? Então, galera, tá aí o caso de congruência, tá certo? Não sei se vocês lembram ainda, não sei se Fernanda lembra ainda. Esse é o caso. Isso, é o caso Lau, tá certo? Esse é o caso de congruência. Agora olhe para mim, ó. Agora eu tenho que achar x e y. Como é que eu vou usar a malandragem, ó? Os 3 pontos estão olhando para o ângulo de 30 graus. Então, onde tiver 3 pontos no outro, terá 30 graus para quem ele está olhando, ó. Então, de cara eu já achei y. De cara eu já achei y. Y tem que ser 30 graus. Por quê? 30 olha para 3 pontos. Se esses dois triângulos é igual, ele só está um meio torto do que o outro. Então, ele tentou me enganar, mas ele não consegue porque eu tenho o parâmetro dos lados. Então, para onde tem 3 pontinhos, eu olho para quem está na frente. Olhei para o primeiro, é 30 graus. O outro tem que ser também, galera. Tá bom? Agora eu vou para os 2 pontinhos, ó. 2 pontinhos, quem está na frente dele, quem está na frente dos 2 pontinhos, ó. Vou pintar aqui. É 60, B. Isso, garoto. Tá certíssimo. Então, o X eu já sei quem é, porque meu amigo Francisco acabou de me ajudar, que é 60 graus. Então, veja que eu respondi então é um ângulo espelhado. Isso aqui, né? O que tem X, M, Y, P. É o clone disso aqui, né? É um clone, exatamente. Só que ele tentou me enganar, Francisco. Ele deixou meio torto, sabe? Mas não me engana, né? Aí, A gente já sabe. Foi diferente, tô vendo. Isso. Mas como é que faz para você não se enganar? Você olha para os tracinhos. E para quem está na frente dos tracinhos. Certo? Aí você não consegue, aí você consegue não se perder, né? Segunda questão. Francisco, pode ler para a gente a segunda questão? Deixa eu aumentar mais aqui. Mas tu tem um livro aí, não tem, Francisco? Na verdade, o livro está lá no quarto, mas tá passando pano agora. Tá, então fica aí mesmo. Mas dá para ler pela aqui, né? Dá para ler por aí. Na figura B, E e AB, DE, nessas condições, determine as medidas X e Y. Ó, galera, para vocês nunca errar nessas questões, vocês têm que saber notação, tá? Tem que saber notação de ângulo. Eu vou diminuir agora o zoom para caber a questão aqui, senão não dá nem para me resolver. Por exemplo, o que é que ele quis dizer aqui com B e E? Ó? Quando ele bota esse pontinho no B, ele está falando de ângulo, certo? Então, aprenda isso. Ó. Quando ele diz assim, ó, tracinho e 2 embaixo, o tio e os 2 tracinhos embaixo, ele quer dizer igual. Só que ele não pode usar essa palavra igual. Na geometria, ele usa congruente. Então, congruente, o símbolo de congruente é isso aí que você está vendo, ó, que quer dizer igual. Mas a gente não pode falar, porque é pecado falar isso na geometria. Eles odeiam falar isso, tá certo? Mas a gente sabe o que é, tá certo? Então, ele disse ali no que Francisco leu, ó, que o ângulo B é a mesma coisa do ângulo E. Legal? Então, B e E é igual. E ele foi bonzinho, ele botou um tracinho aqui e um tracinho aqui, ó. Para dizer que é igual. Beleza. Ok. Aí, mais além, ele diz que AB, ó, quando ele faz isso aqui, AB e bota um traço, ele quer dizer que é o lado. É o pedaço, é um segmento de reta. Não é infinito, é um segmento, é um pedacinho. Então, ele diz que AB, ó,
ele marcou com 2 tracinhos aqui, é igual a esse outro aqui, ó. DE. Só que como ele não pode dizer igual, ele fala congruente. Certo? Certo. Vamos seguir em frente. Então, nessas condições, determine as medidas de x e y. Então, ele quer que eu determine a medida de x e y. Galera, para mim achar x e y, eu tenho primeiro de saber se esses dois triângulos são iguais. Eu só posso descobrir x e y se eles forem iguais. Se eles são iguais, por que caso eles são iguais? Tenho que descobrir. Agora, olhe para mim, ó. Lembra de um assunto que a gente viu que quando cortava aqui, se eu dissesse a você, esse ângulo é de 30, esse outro aqui era de quanto? 30. Isso. O que era essa propriedade? Como eu chamava? Vocês lembram? OPV. Isso. Todo ângulo OPV, galera, oposto pelo vértice, eles são iguais. Eu não posso falar igual. Eles são congruentes. Tá certo? Ó. Agora, olha um OPV aqui, ó. OPV isso aqui, não é não? É um OPV. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, é o mesmo desse aqui, ó. Tá vendo? Então, esses dois ângulos aí, pode ter certeza, galera. Eles são iguais. Se eles são iguais, meu amigo, ó, você tem um caso aí, ó. Você tem um caso aí, ó. Você tem um caso lado, ângulo adjacente e ângulo que está na frente. Ângulo oposto. Ou seja, ó, o caso, ó, lado, ângulo e ângulo oposto. É o caso lá, ó, sua bolinha. Bom, então, esses dois triângulos são iguais. Por esse caso aí, ó. Certo? O caso lado, ângulo adjacente e ângulo da frente, que é ângulo oposto. Ah, professor, legal. Agora eu posso achar meu x e meu y, certo? Como? Olhe para mim, ó. Olhe para mim, ó. O ângulo de um tracinho está olhando para 4. Tá vendo? Olha o ângulo de um tracinho onde está aqui, ó. Está olhando para x. Então eu já sei quem é x. Sem fazer nenhuma conta, galera. Nenhuma conta. Se o ângulo de um tracinho está olhando para 4, é porque obrigatoriamente x tem que ser 4. Certo? 4 centímetros. Certinho? Agora olhe para mim, ó. Agora eu vou descobrir y. Certo? O ângulo de 90 graus está olhando para y. Então esse Y é 5 metros. 5 centímetros que diga. Isso, tô mesmo susto. Certinho, Francisco. Isso é 5 centímetros. Mais alguém tomou um susto? Não, né? Fácil demais. Esse aqui É que foi eu falei bom. uma vez, não foi não? Foi mamão com açúcar. Fabrício ainda está acordado, Fabrício? Tô. Pode ler a questão 3 para mim. A questão 3 só a partir daqui, ó. Nestas condições. Ou então lê tudo aí, se você souber. É qual? Qual? 3. Tá. Deixa eu perguntar um negócio aqui pro senhor. Tá em que página do livro isso aí? Olha no celular mesmo. Fabrício, dá pra ler 85, pelo ó. celular, Fabrício. Tá pra 3 não, tá aparecendo só o número 2 e o quarto passo lá. Bota aí nessa página aí. Tá vendo a página, ó? 85. Tá vendo aí? 85, né? Tá, eu Isso. vou pegar aqui. Peraí. 85. Gustavo, pode ler pra gente essa questão enquanto
Ele lhe A4. No triângulo ABC, AB igual a C e BD igual a DC. Nessas condições, mostra que Beleza, obrigado. Próximo, Fabrício lê, tá certo? Então, ele diz que nesse triângulo AB, ó, é igual a AC. Tá aqui, um tracinho. AB igual a AC. Depois ele disse que BD, ó, é igual a DC. Certo? Galera, me diga uma coisa. Ou não tem um ângulo de 90 graus no lado AB e nem do BD. Tem não, mas a gente sabe que ele existe, tá aqui, ó. Porque isso é uma altura. Ele existe, só tá invisível mesmo. Ele está invisível, mas existe. Então, esse triângulo, ele tem dois casos de congruência. Não, vou dizer dois casos, não. Vou nem usar esse ângulo de 90 graus que está invisível. Ó, vocês concordam comigo, galera, que esse lado que eu estou pintando, tá vendo eu pintando aí de azulzinho, ó? Ele é igual para os dois? Ele é tanto igual para esse triângulo daqui, ó, Sim. como ele é igual para esse outro daqui, ó. Então, o caso de congruência é lado, lado, lado. Certo? Esses dois triângulos aí são iguais. Pelo caso lado, lado, lado. Certo? É um triângulo perfeitinho, tá certo. Se esses dois triângulos são iguais, então olhe para mim, ó. O 2 tracinho está olhando para quem? X. E esses dois tracinhos estão olhando para quem? Y. Olha pra Y. Então significa, se eu dissesse a você que XX fosse 5, quanto era Y? 5 também. 5. Oi? Oi? 5 também. Fernanda falou alguma coisa, não? Ou foi a Heloísa? 5. Certo. Eu falei também, eu falei junto ela. Beleza, beleza, entendi, ó. Então a letra A, ó. A letra A. Como os triângulos, vou até botar o símbolo, ó. Como os triângulos A, D, B e A, D, C são congruentes pelo caso lado, 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 certo? Logo, x é igual a y, certo? Logo, x é igual a y, né? Só porque eles são iguais, certo? Pelo caso lado, lado, lado. Aí ele diz, mostre que o ângulo B e o ângulo C são iguais. Mesmo jeito, né, galera? A mesma resposta. Por que eles são iguais? Olha para quem olha para B, ó. É os três tracinhos, ó. Os três tracinhos estão olhando para B. Mesma coisa, os três tracinhos estão olhando para C aqui, ó. Estão opostos. Certo? Então, B é igual a C pelo mesmo motivo, tá? Certo? Então, o ângulo B e o ângulo C são iguais pelo mesmo motivo, tá certo? Então, posso dar uma resposta só, numa questão só, né? Numa coisa só. Então, a letra A e a letra B, ó, vou botar numa só. A letra A e a letra B. Como os triângulos ADB e ADC são congruentes pelo caso LLL, logo x igual a A e B é igual a C, ou são congruentes. Certinho, certinho, tranquilo, tranquilo. Quarta questão. Fabrício, pegou o livro, Fabrício? Peguei. Pode ler a quarta para a gente? Posso. Na figura AC
igual MN e C igual N. Prove que AB igual MP. Galera, eu Tá. só posso. Isso. Obrigado, viu, Fabrício? Nada. Ó, galera, eu só posso provar que AB é igual a MP se eu provar que esse triângulo e esse triângulo são iguais, tá? Se eu conseguir provar que esses dois triângulos são iguais e dizer o caso, só basta eu dizer o caso, eu já provei que esses dois lados são iguais. Certo? Só precisa provar. Então, vou pegar as ideias de Fabrício. Fabrício disse que AC e MN, ó, de A até C, vou botar dois tracinhos, ó, é igual a MN. Vou botar dois tracinhos lá também, para dizer que esses dois lados são iguais. E Fabrício ainda disse que o ângulo C e o N são iguais. Então, vou botar um tracinho, ó. O ângulo C e o N são iguais. Certo? Galera, olha para aí. Por que caso o triângulo 1 e o triângulo 2 são iguais? Por que caso? Alzira, desculpa aí que eu saí da hora, porque chegou gente aqui em casa, a internet ficou lenta, aí fica só entrando e saindo aqui o Wi-Fi. Certo? Manda o pessoal não conectar aí não, é que a tua aula é mais importante. É, mas é visita, né? Não pode dizer nada para visita. E aí, galera, vocês conseguem, Gabi, Fernanda, vocês conseguem ver por que esses dois triângulos são iguais, 1 e 2? Por que caso? Explica aí direitinho para mim, que eu já digo a resposta aqui. Eu tenho que tentar provar que esse triângulo 1, Francisco, é igual ao 2. Para mim provar, eu tenho 4 casos. 4 casos. Tem que ser um desses casos. O primeiro caso... O que eu entendi, que o triângulo ABC tá de um lado, tá certo. Aí o PMN tá às avessas. Sim, eu sei disso. Mas eu não é o bastante para me provar. Eu não posso dizer numa prova, eles são iguais porque tá invertido, tá avesso. Não posso dizer assim. Eu tenho que provar pelos casos de congruência que a gente já estudou. Certo? Então, o primeiro caso, ala. O segundo caso, aliás, o primeiro caso. O primeiro caso. É Lau? Qual? Lau. Copiando Fernanda. Não. Não é Lau, não. É o terceiro caso, não é não, Alderi? Lau, o terceiro caso, Lau ou ala? O ala. O ala. Ó, para ser o primeiro caso, eu tinha que ter os três lados iguais. Eu tinha que olhar só para lá. Os três dados não são iguais, né? Eles estão às Para avessas. ser o segundo caso, eu tenho que ter dois ângulos e o lado entre eles iguais. Olha para cá, ó. Lado igual a lado. Opa, já tem um lado. Então só pode ser esse caso, esse ou esse. Só com um lado, só tem um lado. Se você observar o que Fabrício leu, ele disse que o ângulo C e o N é igual. Ou seja, eu tenho um lado, ângulo aqui, né, no C, ó, ângulo no C. Só precisa ter outro ângulo igual para ser o caso ala. Será que tem outro ângulo igual? Será que não tem um ângulo O escondido? N não é igual, não? Ó, que ângulo é esse aqui no A? Ângulo 90 graus. Que ângulo é esse aqui no M? Tá vendo aí, ó? O caso aparecendo, ó. O caso é ângulo, lado, ângulo. É o caso ala, gente. Temos dois ângulos iguais e um lado. Certo? Então, esses dois triângulos são iguais. Esses dois triângulos são iguais. Não precisa nem decorar a ordem dos casos. Pelo caso ala. Certo? Então, cuidado para não dizer lau aí. É ala. Beleza? É o caso ala. Então, prove que
AB e MP é igual? AB e MP é igual? Prove. Como os dois triângulos são iguais, logo esses dois lados também são iguais. Certo? Então está provado. Ó. Como os triângulos A, B, C e P, M, N são congruentes. O senhor botou lamo-os. Lamo-os, foi? Aqui, ó, primeiro, ó. Lamo. Aqui, não. Isso é um ser estiloso. Como? Alderi, Tá. É o quê? É o quê? Se fosse na presencial, Dari, eu ia botar lomo. É o quê, Gustavo? Você ia dizer, Alderi, seu português. como os triângulos ABC e PMN são congruentes pelo caso ala, logo, o que é que acontece? O pedacinho AB, ó, é igual ao pedacinho MP. É o que ele queria que eu provasse. Provei dizendo que os dois triângulos é igual, pelo caso ala. Certo? Então, sempre que eu quiser provar isso, eu tenho que dizer o caso. Certo? E tem que saber falar matematicamente, né, também, ó. Tá vendo, ó, a resposta aí do livro, ó. Como o caso ala, os triângulos são iguais, ó, são congruentes. Logo, AB e B e MP são iguais. Quinta e última questão da aula de hoje. Quinta e última questão da aula de hoje. Para encerrar. Eu posso ver? Pode. Os triângulos A, B, C e DBC. Opa, do começo. Os triângulos ABC e DBC da figura apresentam os ângulos congruentes assinalados com marcas iguais. Nessas condições, mostre que os triângulos ABC e DBC são congruentes, ou seja, iguais. Boa! Essa aqui eu só tenho que dizer o caso. Se eu souber o caso, eu já acabei a questão. Então vocês vão pensando aí, ó. Eu vou começar a escrever, ó. Os triângulos ABC e DBC são congruentes pelo caso. E aí, que caso é? E aí, L. Lado. Não pode ser lado, não. Ele está mexendo com ângulo, mexendo com outro ângulo, mexendo com outro ângulo. Ó. Então, ele vai ter, nesses casos aí, ele vai ter que envolver dois ângulos. Qual é o caso que envolve dois ângulos? Pode ser o ala, pode ser o LA, sua bolinha. Pode ser só esses dois, né, não? Só pode ser um desses dois. Para ser o ala, tinha que ter um lado. Ele nem falou de lado, galera, ó. Nem falou de lado. Mas... É o LAO. Ô, bolinha. Isso. Olha esse lado que eu vou pintar, ó. Galera, esse lado que eu estou pintando está emendado, galera. Ele é igual para os dois. Eles estão até emendados, ó. Então, esse ângulo aqui, esse lado aqui, é igual tanto para o triângulo ABC, como também é igual para o BCD. Então, eles estão compartilhando o mesmo lado. Então, esse lado é comum para os dois. Ele é igual para os dois. Então, olhe para mim, ó. Lado, ângulo adjacente, que é o ângulo vizinho, e ângulo da frente, ó, que é o ângulo oposto. Então, o caso é esse, ó. Lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Isso, é o caso lá, sua bolinha. É? Lá, bola. Lá em Fabrício. Fabrício, tá quente aí na barra, Fabrício?
Tá. Qualquer dia eu vou aí pra gente pescar, isso. Ah, você vai perder a viagem. Não fala isso, pelo amor de Deus, homem. Dá uma palavra de apoio. Acaba de desestressar, eu tô estressado. Pois se você quiser estressar mais ainda, pode vir. Não pega nada aí, tem rio aí bem pertinho da tua casa. Não, pô, tem rio, mas e o peixe? Cadê o peixe? Sim, não tem Bota o peixe lá e depois que pescar, bota de volta. uma suvela, não tem piau, não tem nada aí. Não, pior pode até ter um perdido da vida. Galera, dúvidas? Posso encerrar nossa aula? Nenhuma dúvida, não. Gustavo, dúvida? Eita, Gustavo tá no Free Fire ou já pegou no sono. Fernanda, dúvida? Não. Gabi, dúvidas? Não. Cássia, dúvidas? Érica, dúvidas? Não. Chico, dúvidas? Eu? Ih, todo Francisco, né? Chico? Não, dúvida não. Lara, dúvidas? Quem é Lara? Tem até uma Lara aqui. Não é coisa, não. É mesmo, é mesmo. Então, galera, já que vocês não têm nenhuma dúvida,